Cariúcha, é isso? Olha, a filha da Cariúcha não tá gostando nada das atitudes da mãe dela lá dentro da fazenda, tá? E o porquê que tá escrito Natália? Por que a gente fez questão de reforçar aqui Natália, filha trans da Cariúcha? Gente, não entendam como preconceito, pelo amor de Deus, né? Porque o povo lê aqui a Tágia, não vê o vídeo inteiro, e aí depois fica detonando a gente nos comentários. Veja o vídeo inteiro. Veja o vídeo inteiro. Por quê? A Cariúcha lá dentro da fazenda, ela tá levantando uma bandeira. Sim. Porém, ela tá exigindo também das redes sociais que as redes sociais comprovem, né, Ítalo? Coisas que ela tá falando lá dentro do programa. Só que essas coisas não são bem verdades. Da primeira a gente viu o caso da Raquel Sherazade, mas agora, essa semana, acho que foi ontem, né? Ela comentou mais uma vez, pediu, o pessoal do Twitter vai achar o vídeo, né? Ou melhor, deixa o pessoal da internet decidir, né? Se ela fica... O tribunal da internet. O tribunal da internet decidir se ela fica ou se ela sai do programa. E aí a gente sabe que é um mundo um pouquinho mais nebuloso, porque se a internet for decidir, ela vai sair. A notícia que a gente recebe então é que a filha da Cariúcha tá bem chateada ali com as atitudes da mãe dela dentro do programa, tá? Mirella Basílio, filha da Cariúcha, fez um desabafo sobre as atitudes da mãe na fazenda, depois da Cariúcha dizer que ela era uma pessoa que mais ajudava os gays, né? A Mirella falou que, de fato, a mãe participa de projetos sociais bem importantes, não isentou ali a Cariúcha da culpa pelas falas do que ela disse, né? Os xingamentos, a forma como ela falou algumas coisas, mas nesse post ela deu uma aspas bem polêmica. Olha só, abre aspas. Gostaria de deixar bem claro que não apoio nenhum tipo de atitude preconceituosa ou homofóbica. Assim como ela lá dentro cometeu essas atitudes sem pensar, eu também já cometi e tive atitudes parecidas. Eu sofri, me redimi, pedi perdão. Quando a gente reconhece nossos erros, evoluímos como ser humano, disse aí a filha da Cariúcha em post na rede social. A gente sabe que a Cariúcha disparou algumas aspas bem polêmicas, né, Ítalo, contra o Lucas, ex da Jojo Todinho, chamando ele de putinha, chamando ele de outras coisas, e ladeira putinha pra baixo, né, diz pra baixo. Diz pra baixo. Inclusive, a Mirella ainda pediu que os espectadores da Fazenda tivessem complacência com a mãe. Fala o seguinte, abre aspas. Por mais que ela tenha errado, estão dizendo que ela nunca fez nada pra causa LGBTQIA+. Mas ela contribuiu sim, além de ser mãe de uma mulher transexual e me tirar das condições precárias, ela ajudou várias pessoas, instituições, eventos de arrecadação para pessoas em situação de rua. Nossa história tem muitos altos e baixos, mas nunca soltamos uma à mão da outra. Fui morar com ela, mas ainda não havia iniciado a transição por medo de que minha família não fosse me aceitar. Quase fiquei na rua e não tive ninguém para me ajudar. Naquele momento, quando uma pessoa praticamente me estranha me ajudou, vi que família não significa sangue, mas sim as atitudes de pessoas que vão agregando em sua vida. Finalizou então a Mirella Basílio, ela fez a publicação aí nas redes sociais, mas é aquilo que eu falei ontem, né, Daniel? Eu em nenhum momento pus em dúvida aqui o que a Cariúcha falou que fazia lá dentro da casa, né, dentro do programa. Ela falou que ajudava sim pessoas trans e tá aí a prova, né, de que ela realmente ajuda, Porém, ela está sujando a própria história dela, ela está manchando a própria história dela com o posicionamento errado dela dentro do jogo, e a própria filha utilizou esse espaço para falar sobre isso, né? Para falar que ela não está de acordo com as coisas erradas que a mãe falou, que a mãe fez lá dentro, e que ela reconhece sim que a Cariúcha errou, mas ao mesmo tempo pediu que o público tenha essa... assim, saiba separar um pouquinho o que foi feito de uma maneira impulsiva, foi feito de uma maneira pensada, né, e tudo mais, porque ela comenta que mesmo ela sendo pessoa trans, ela mesma já foi homofóbica. Mas é aquilo, né? Tem uma coisa é você errar, outra coisa é você persistir no erro. Exatamente. E quando se persiste no erro e não reconhece que se errou, aí é que realmente fica difícil da gente ser complacente com a pessoa dessa forma. Porque ela não tá se ajudando lá dentro. Eu repito isso, a Cariúcha, ela insiste no erro. Ela tá se sujando a cada tempo, cada dia que passa. E quando ela foi eliminada do programa, eu quero muito ver qual vai ser a reação dela ao ver que Raquel Sherazade não falou nada do que ela tá insistindo que falou. De que Mesmo sendo desmentida, né? Mesmo sendo desmentida, ela insiste no erro. Que Lucas foi sim atacado por ela várias vezes de maneira homofóbica, inclusive, né? Inclusive, ele
ontem a gente falou aqui sobre isso tem recorte aqui no canal, sobre o que ele trouxe do passado da Cariúcha, que a Cariúcha levou como assim, a pior ofensa de todas, fogo, né? Mas ela, assim, foi confrontada com a própria ignorância dela, a própria falta dela de querer reconhecer o erro, Com de certeza. que ela errou, de que ela precisa repensar os atos dela lá dentro. Ela é dona da verdade, né? Isso é um problema. Ser dono da verdade não é bom pra ninguém. Você tem sempre que ouvir o outro lado e pensar, realmente eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo algo? Será que eu tô exagerando, né? A partir do momento que a pessoa não questiona isso, ela realmente está fadada ao fracasso. Com certeza, e eu reforço muito isso que você falou, né, o fato da pessoa persistir no erro, porque ela começou um discurso muito errado, primeiro, né, chamando o Lucas de prostituto, e o próprio Lucas fez esse exposed, né, no último domingo, dizendo que ela mesma se prostituía. Então eu acho que acima de tudo você tem que levantar aquela bandeira daquilo que você já foi. Ah, então eu fui uma acompanhante e por isso vou usar isso como uma ofensa. Não, gente, tá completamente errado isso. Eu acho que por ter passado por isso, por essa experiência, ela deve ser a primeira pessoa falando, não, gente, pelo amor de Deus, mudem esse pensamento. É uma profissão digna como qualquer outra. Ponto. E a gente tem que entender isso. A prostituição ela é uma profissão digna como qualquer outra. Você aí de casa concordando ou não, e muitas vezes, para algumas pessoas, é a única alternativa. Às vezes a pessoa tá num lugar que ela não conhece ninguém, né, não tem condições, acaba sendo ali o meio, né, não digo mais fácil, porque eu não acredito que é um trabalho fácil. Não é, com certeza mais não é. rápido, talvez, né? Acho que rápido é uma palavra melhor. É o desespero, muitas vezes. A pessoa tá vivendo num momento de desespero e precisa tomar uma atitude desesperada, né? E eu acredito que foi muito isso que aconteceu com a Cariúcha, porque ela mesma fala que ela precisou pedir perdão à família dela, né, e tudo mais, que foi um momento atípico na vida dela. Então, assim, ela utilizar isso agora como uma forma de ataque para uma pessoa, realmente mostra que ela tá sendo hipócrita, né? E isso é muito triste. Ingrata também. Hipócrita, ingrata, e ela tá, assim, como eu falei, sujando a própria história dela. É muito triste. Antes eu falava aqui que eu não gostava de taxar ninguém de reality show como vilão, mas ela tá construindo a narrativa onde ela se torna vilã, onde ela se põe vilã nessa história. Mas aí a filha dela agora vem a público, né, de certa forma, condenar a mãe, mas de outro lado tentar defendê-la, né, desses ataques aí das redes sociais causados pelas palavras dela mesma. Mas, Daniel, a gente tá falando de Cariúcha, falando de Fazenda também. Eu queria chamar aqui uma enquete que a gente... Ah, tem enquete! A votação ainda não abriu, claro, porque hoje tem a prova do... A prova do Fazendeiro. líder, né?